Boa tarde. Nós vamos dar início a esse evento promovido pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pela Associação Paulista de Saúde Pública, um debate dos candidatos à Prefeitura Municipal de São Paulo sobre a questão da saúde. E para coordenação, eu convido a professora Helena Ribeiro, diretora da Faculdade de Saúde Pública. Boa tarde, eu vou usar muito pouco a palavra, só gostaria de dar boas-vindas a vocês, agradecer aos candidatos e aos seus representantes de terem aceitado o nosso convite. Esse evento já é uma tradição aqui na faculdade, acho que nas últimas eleições todas nós promovemos um evento com os candidatos a prefeito para virem debater e apresentar suas propostas para a área de saúde pública, uma vez que nós trabalhamos também com políticas de saúde. E agradeço também a presença do público, das emissoras, do pessoal que está aqui hoje, e eu acho que muitas ideias importantes vão ser discutidas nessa tarde de hoje, e a palavra é com vocês, os candidatos, é a vocês que nós queremos ouvir. Então, muito obrigada e bons trabalhos. E o Paulo Forte é que vai coordenar os debates, eu vou só assistir. É o Paulo? O Paulo Capucci pela Associação Paulista de Saúde Pública e o Paulo Forte aqui pela faculdade. Ele explica o procedimento, como é que vai acontecer a mesa. Saúdo também os internautas, esse evento está sendo filmado pela IPTV, a TV da Universidade de São Paulo, e alunos e docentes e qualquer pessoa que tenha acesso à TV da USP pode assistir esse debate via internet. Então, saúdo os internautas também. Bom, como é tradição das duas entidades promotoras desse evento, nós convidamos a todas as candidaturas. E a maioria delas, felizmente, está aqui presente o candidato ou seu representante. E para compor a mesa, eu vou chamar inicialmente por ordem alfabética. A senhora Ana Luísa Figueiredo, por favor. A senhora Anaí Caproni. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Celso Russomano ou seu representante. Ministro Fernando Haddad ou seu representante. Representação será o doutor Paulo Putili. Gabriel Chalita, aqui representado pela sua vice, Marinei Pinotti. Mariane Pinotti, muito perdão. José Maria Emael. José Serra, representado aqui pelo vereador Gilberto Natalini. Levi Fidelis. Paulinho da Força. Soninha Francini, ela nos avisou a coordenação que ela chegará, acabou de chegar. Candidato Miguel, por favor. Peço desculpa aqui por uma alteração da ordem aqui alfabética. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, público e candidatos e seus representantes. Em nome da
Associação Paulista de Saúde Pública, reforçar um agradecimento à presença de todos e orientar aqui a organização conforme nós propusemos aos nossos convidados. Nossa ideia, evidentemente, não é promover um debate entre candidatos, acho que essas oportunidades vão surgir em vários outros espaços públicos de mídia, são importantes, mas no caso de hoje nós optamos por uma exploração mais a fundo dos temas vinculados à saúde pública na cidade de São Paulo, amplo senso. Dessa forma, nós vamos ouvir de cada candidato por 5 minutos uma explanação inicial a respeito das linhas gerais do tema. Em seguida, a Faculdade de Saúde Pública formulará uma questão provocando o aprofundamento de um determinado aspecto. Cada candidato desenvolve um pouco mais esse aspecto. A Associação Paulista de Saúde Pública faz uma outra questão, abrindo então o leque de detalhes, né, e de aspectos relacionados ao tema. E, em seguida, nós vamos recolher da plateia as questões por escrito. Aliás, vocês podem fazer chegar à mesa já durante essa atividade, que eu e o Paulo Fortes vamos organizando as perguntas por blocos de assuntos. Vamos tentar ver se a gente atende todo mundo, juntando questões parecidas sobre aspectos parecidos, que a plateia, então, ofereceu na forma de perguntas escritas. Nós temos, canto da mesa, papel e caneta. Se alguém... Na universidade não costuma faltar papel e caneta na bolsa das pessoas, mas pode ser que tenha faltado. Então, nós temos papel e caneta para quem necessitar, e eu e o Paulo Fortes vamos, então, nos organizando. A ordem de chamada para a mesa respeitou um critério elementar da ordem alfabética, que assim mesmo falha sempre, né, Paulo? A gente não consegue controlar. Mas, para as questões, evidentemente, para promover o mínimo de... Nós vamos sortear o nome daquele ou daquela candidata, que então vai em sequência discorrendo, para não causar nenhum tipo de critério outro que não seja mesmo esse é o acaso. Está bem assim para os nossos convidados? Alguma questão que vocês queiram? A plateia, tudo bem? Sim. A cada candidato terá à sua frente uma autorização, porque esse evento está sendo transmitido pelo IPTV, que é o canal da USP, o canal de internet da USP, ficará gravado para acesso remoto a qualquer momento e será divulgado também nas mídias da Faculdade de Saúde Pública e da Associação Paulista de Saúde Pública durante todo esse período da campanha eleitoral aqui em São Paulo. Então, nós vamos sortear aqui o candidato, a candidata ou o candidato que começa, então, por 5 minutos, apresentando ideias gerais para a área. Na sequência, nós vamos sorteando os demais candidatos e candidatas. Podemos fazer, Paulo? Estão todos aqui? Todos aqui? Então, vamos lá, vamos tirar um aqui ao acaso. Então, Soninha Francini começa, então, se expondo. É sempre assim, Soninha? Você estava se aprontando? Você quer ceder o seu lugar? A gente... Oi? Na sequência a gente vai. Não, acho que melhor aqui. Pode ser na mesa, pode ser aqui, onde você ficar mais à vontade. Vamos falar na mesa? Falamos todos à mesa, então. Pronto. Muito boa tarde. Vocês me avisam quando o tempo estiver acabando? Avisamos com 1 minuto e depois com 5. Obrigada. Bom, então, tentando estruturar ao vivo o que eu ia rascunhar aqui, a gente normalmente começa a falar de saúde falando da doença. E no final fala, mas é importante lembrar da prevenção, da promoção da saúde. Então eu vou começar por aí, pensar em tudo em que a administração pública tem de se dedicar, tudo que ela tem que se dedicar para a promoção da saúde. Então, claro que isso inclui questões ambientais, qualidade do ar, tratamento, qualidade da água,
do solo. A gente sabe que tem uma série de áreas contaminadas em São Paulo, com toda a controvérsia que existe a respeito sobre o real risco oferecido por essas áreas contaminadas. A gente tem que se debruçar sobre isso. A qualidade do sono e repouso e lazer, porque isso é uma deficiência séria em São Paulo. Ruído, por exemplo, barulho, lidera as queixas na prefeitura, na ouvidoria da prefeitura. A gente ainda não fala de poluição sonora, como fala de poluição do ar e poluição da água. Mas alguma hora vai ter que começar a falar disso muito seriamente, porque prejudica o sono, o repouso, o trabalho, o lazer. E, além de tudo, tem uma questão estrutural em São Paulo que prejudica muito a qualidade de sono e repouso, que são as distâncias enormes entre casa e trabalho. Hoje, praticamente, tem um consenso, vários candidatos têm falado nisso. Enquanto São Paulo tiver uma distribuição tão desigual de moradores versus postos e oportunidades de trabalho, os outros serviços públicos não darão conta de nada satisfatoriamente. Então, quando a gente tiver creche para todas as crianças, como é obrigado a ter em algum momento, as creches abrem às 7 da manhã. Se a gente tira a mãe de casa às 4 da manhã, continua tendo criança desassistida das 4 às 7 da manhã. Se a gente tiver creches funcionando em turnos de 24 horas, e podemos cogitar essa possibilidade, ainda assim é para atender a mãe que trabalha num turno diferenciado. Não é para ficar com uma criança das 4 da manhã até as 8 da noite, que é o tempo que os pais hoje passam muito frequentemente fora de casa. Então, a gente tem que investir na correção dessa desigualdade absurda. A prefeitura tem que garantir que haja imóveis acessíveis para a população de renda mais baixa nas regiões centrais, nas regiões já mais bem servidas de estrutura urbana, de serviços públicos e de empregos. Se a prefeitura não fizer isso, o mercado nas regiões mais bem servidas só vai produzir imóveis de alto padrão, proibitivos para quem tem uma renda até 6 salários mínimos. Hoje, um apartamento de 45 metros quadrados na São João custa 300 mil reais. Antigamente a gente chamaria de kitnet, hoje é loft, estúdio, single. Então, se o poder público não agir para garantir essa oferta, daqui a pouco não sobra mais espaço disponível para isso. E tem vários mecanismos para incentivar o desenvolvimento da atividade econômica nas periferias. Incentivos a empresas, oferta, garantia de infraestrutura, apoio ao empreendedorismo, à economia local. Tudo isso vai reduzir essa necessidade de deslocamentos diários, portanto, vai acabar reduzindo o impacto da emissão de poluentes, com menos circulação de automóveis e de motorizados, e vai garantir o mínimo de horas de sono e repouso, porque isso a gente proíbe para milhões de pessoas diariamente em São Paulo. Aí a gente tem o acompanhamento da saúde propriamente. Lógico que ninguém aqui vai divergir da importância da estratégia saúde da família, da necessidade da gente garantir equipes completas, referenciadas em unidades de saúde que também tenham o quadro completo, todos os recursos necessários. E aí, às vezes, tem alguns detalhes na administração pública de um modo geral, e isso inclui a saúde, que fazem toda a diferença do mundo. Uma vez eu estava numa reunião com moradores da favela do Moinho, e alguns deles reivindicaram a presença de equipe saúde da família. E os outros disseram, como assim reivindicar? Já tem saúde da família aqui, a gente mora aqui, conheço, vai sempre lá, mas a equipe não trabalha aos sábados. Então quem passa a semana inteira fora de casa nunca viu uma equipe de saúde da família. Então às vezes uma pequena mudança no escalonamento do horário de uma equipe da saúde da família, por exemplo, já pode fazer muita diferença em uma comunidade. Depois, na hora do atendimento propriamente em saúde, é lógico que o acesso hoje ao sistema é terrível. É mais fácil alguém conseguir ser bem atendido já na alta complexidade, muito bem atendido, passar por uma intervenção cirúrgica super sofisticada, do que conseguir logo um atendimento por conta de dor nas costas ou enfim, diarreia, infecções. Então, esse sofrimento que a gente submete às pessoas precisa ser... não pode ser tolerado de maneira alguma. Isso implica em algumas ações urgentes, imediatas, que antecedam todas as outras discussões de ordem ideológica, estrutural, que é o mutirão de atendimento. A gente pode perfeitamente fazer um cálculo. Bom, a próxima consulta para clínico geral vai ser marcada quando? Em fevereiro? Então, daqui até fevereiro, quantas consultas estão agendadas?
1.000, 2.000, 5.000, consultar o sistema de regulação e organizar um atendimento urgente, emergencial, para todas essas pessoas, que levariam meses para ser atendidas, e depois outros meses para passarem por um raio-x ou por um ultrassom, e outros tantos meses para voltarem para o médico com o resultado do exame. Então, isso pode ser atacado num curto espaço de tempo para zerar a fila, enquanto, naturalmente, ao mesmo tempo, a gente investe estruturalmente nas instalações, nos equipamentos, novas instalações e equipamentos, ou o melhor aproveitamento dos que já existem, porque às vezes o que ajuda a formar fila não é a falta de um raio-x, é a falta do parafuso do raio-x. O raio-x quebrou e não foi consertado. O operador de raio-x foi desligado e não veio ninguém para o lugar. Então, assim como no diagnóstico de uma pessoa, a gente tem que fazer esse diagnóstico do sistema, o que é exatamente que está faltando. Em alguns casos é sim o hospital inteiro, é mais leitos de internação, mas às vezes é um profissional em uma determinada unidade de saúde, às vezes é uma máquina em determinado equipamento de saúde, e esse diagnóstico correto pode fazer muita diferença. Acho que meu tempo acabou, então depois a gente fala mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sininha. Gabriel Chalita, representante Mariana Pinotti. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, os candidatos e representantes presentes, cumprimentar a Faculdade de Saúde Pública, nos nomes da diretora, professora Helena, e do vice-diretor, professor Paulo, e dos representantes da PSP, também, professor Capucci e professor Marcos Menefide. Fundamental a questão de saúde na nossa cidade. A primeira queixa dos habitantes da cidade de São Paulo é relacionada à saúde pública, e a gente tem caminhado pela cidade e tem enxergado cada vez mais essa diferença enorme que existe entre uma cidade rica, pujante, maravilhosa no sentido de investimentos, de pessoas, de empresas, e uma cidade muito pobre, né, quando a gente pensa em como as pessoas têm sido cuidadas na cidade de São Paulo. Essas várias cidades invisíveis que nós temos dentro da nossa cidade são um ponto importante para todos os candidatos, para todas as pessoas enxergarem a cidade de São Paulo. Não podemos mais aceitar saúde pública ruim numa cidade tão rica quanto é São Paulo. A cidade mais rica do Brasil, mais rica da América Latina, uma das 10 cidades mais ricas do mundo. Então não pode faltar dinheiro para a saúde pública, para a educação, para a segurança, enfim, para os serviços básicos que as pessoas têm direito que o Estado forneça. Então o nosso programa de saúde vai estar muito voltado para essas cidades invisíveis, para os lugares onde a saúde não é eficiente, né, para as pessoas que necessitam do Sistema Único de Saúde. Existem algumas questões gerais que nós vamos olhar de forma muito importante. A primeira delas, a reorganização, a informatização, a transformação de todo o sistema no que a gente tem chamado de e-governo ou governo eletrônico, e que vai estar, lógico, incluída a saúde nesse sistema. Ou seja, toda a informatização da rede de comunicação, colocar inteligência nas questões de encaminhamentos, de referência, contra-referência, de vagas, etc. A segunda questão é valorizar o profissional de saúde, valorizar o médico. Uma das queixas importantes também é a falta de médico nas periferias de São Paulo, a falta de profissionais de saúde que queiram trabalhar na ponta. Isso a gente discutiu bastante no debate da PM, acho que pode ser que surja essa questão ainda hoje aqui. Isso é fundamental. E trabalhar na reorganização e no fortalecimento da atenção primária. É muito importante que a gente leve a saúde para onde as pessoas moram, que é o sistema de unidade básica de saúde, programa de saúde da família e hoje as AMAs, que também atuam nesse sentido, funcione cumprindo a sua missão, que não é só uma missão de atendimento da demanda sentida, atendimento dos sintomas que os pacientes trazem, mas é uma missão que vai muito além disso, e que o SUS nos ensina, que é a missão de promoção de saúde, através de educação para a saúde, de prevenção de doenças. Isso é missão da atenção primária e não tem sido feito na cidade de São Paulo, precisa ser promovido de forma importante.
A segunda questão, dentro da atenção primária, é fazer com que funcionem os 4 grandes programas e importantes programas de atenção integral à saúde. Atenção integral à saúde da criança, à saúde da mulher, à saúde do idoso e à saúde do trabalhador, né? Isso, repito, passando não só pelo atendimento da demanda, mas pela promoção de saúde, educação para a saúde e prevenção. Também já juntando nessa questão uma gestão do paciente, ou seja, fazer com que as pessoas não se percam nos encaminhamentos, nos retornos, nas necessidades de exame. Um exame é pedido na UBS, esse paciente tem que procurar o exame sozinho, às vezes não é agendado, se é agendado muito longe, depois quando ele consegue fazer o exame ele não consegue voltar, ou seja, a gestão dessa questão dos encaminhamentos, das consultas de especialidade é muito importante. E depois trabalhar muito forte no sistema de urgência e emergência, atendimento de 24 horas, trazendo as UPAs para a cidade de São Paulo. O Brasil inteiro hoje tem UPAs, São Paulo não tem. A gente pode aproveitar desse aparelho importante que o governo federal ajuda a gente a implantar. A saúde da mulher, que a gente tem um projeto importante para essa questão, saúde do idoso, a Escola Promotora de Saúde junto com a Secretaria de Educação e todo o tratamento e a prevenção da drogadição, junto com outras secretarias do governo também. Acho que, em linhas gerais, é esse o nosso plano. Você ainda tem 30 segundos, Mariana. Opa! Não, acho que eu terminei. Acho que a gente vai impresso. Vocês vão poder voltar. Acho que a gente vai poder voltar a outras questões, não vou me alongar. Vocês vão poder voltar. Obrigado. Muito obrigado. O auditor do sorteio aqui. O auditor serve? Não, você é parte interessada. Não pode. Miguel. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu queria agradecer a professora Helena, o Paulo Fortes e o Paulo Capucci pelo convite. Queria começar dizendo que é uma satisfação voltar aqui. Eu sou, para quem não me conhece, sou formado na Universidade de São Paulo como engenheiro em São Carlos. Fui presidente do Centro Acadêmico Armando de Sá de Oliveira e sempre que eu venho aqui eu fico com muita saudade daquela época que nós montamos o DCE da USP e fizemos aqui nos jardins dessa faculdade uma grande manifestação pela anistia ampla, geral e restrita, da qual eu tive a felicidade de participar. Sobre saúde, eu vou começar um pouquinho do final. O dinheiro. Né? Saúde precisa de muito dinheiro, precisa de recurso e de uma boa gestão. O orçamento da cidade de São Paulo, 4,5 bilhões, aproximadamente. Né? No caixa hoje, da Prefeitura de São Paulo, quem diz não sou eu, é a própria imprensa, nós temos um superávit de 9 bilhões de reais. 9 bilhões de reais. 2 orçamentos da saúde. Eu vejo a aflição de alguns dos nossos candidatos a prefeito falando sobre a importância da parceria com o governo de São Paulo, a importância da parceria com o governo federal. Sem dúvida alguma, isso é muito importante. Mas vamos primeiro travar uma luta aqui em São Paulo para tirar o dinheiro da mão dos bancos e trazer para aquilo que a cidade precisa. Saúde, educação, transporte. Então, isso é luta política. Nós temos que trazer esse dinheiro para aquilo que é necessário para a nossa cidade. E para isso nós temos que ter uma administração comprometida em resolver os problemas da nossa cidade. Quero falar do segundo problema, que é a gestão. O modelo implantado atualmente, aliás, nos últimos anos, né, de privatização da saúde, entregar o sistema de saúde para a administração privada, não deu certo. Eu vou citar um exemplo. Eu tenho 2 irmãos. Obrigado. Eu tenho 2 irmãos médicos na família. 2 irmãos. Sou engenheiro, tenho mais 3 irmãos. 2 são médicos pediatras. Um é pediatra lá em Coxim, no Mato Grosso, e minha irmã é pediatra aqui em São Paulo, neonatologista. Montou a neonatologia da Beneficência Portuguesa e alguns outros hospitais. A Beneficência Portuguesa prestava um excelente serviço ao SUS. Atendia muito o SUS, fazia maternidade. Né? Aí entregaram o Hospital da Penha para essa instituição. O que aconteceu? Transferiu toda a atividade do SUS para o Hospital da Penha.
e passou a atender na Beneficência Portuguesa apenas alta complexidade, que é rentável para a instituição, né? Onerou o serviço público, a saúde pública e não trouxe a expertise, a tecnologia, talvez a capacidade administrativa do setor privado para a área pública. Esse modelo não deu certo. Fundação Municipal de Saúde, pretendo constituir, trazer para essa Fundação Municipal de Saúde verdadeiramente a expertise da Universidade de São Paulo, das instituições de saúde, né, dos nossos professores. Nós temos que ter orgulho da nossa saúde, né? Nós temos Oswaldo Cruz, nós temos pesquisas excelentes, nós temos, né, Chagas, que fez grandes descobertas. Nós sabemos fazer saúde como sabemos fazer engenharia, né? Sabemos fazer engenharia. O Brasil descobriu aí que foi coisa importante na área de engenharia. Nós temos que saber defender o que é nosso, né? E dar verdadeiramente o caráter público a esse interesse que é social. Fundação Municipal de Saúde para gerir e ajudar a formar e organizar profissionais na área de saúde para toda a rede. Porque a rede que nós precisamos ter na área de saúde pública é muito grande. Nós precisamos construir mais 20 hospitais, 4 maternidades, 230 amas, nós temos só 130. Enfim, temos que fazer muita coisa. Precisa de recurso, precisa de gestão, né? E nós precisamos, evidentemente, administrar a saúde pública olhando o interesse público. Levar médico para a periferia, levar hospital para a periferia, precisa de recurso, precisa remunerar bem o médico e os profissionais da área de saúde, precisa ter carreira. Porque hoje o setor público é um pouco o bico do setor privado, né? O médico não se sustenta, nem tampouco só no setor público. Se não tiver carreira, se não tiver efetivamente interesse em construir o SUS paulistano, meu programa de governo nessa área chama-se SUS paulistano, para defender o sistema único de saúde, porque tem que ser único, porque tem que ser gerido, administrado de forma única, né? Para poder otimizar medicamento, equipamento. O que adianta a gente ter em alguns hospitais aqui de São Paulo, né, ter estruturas, equipamentos e não ter o profissional para operar? Então precisamos de recursos, precisamos de gestão e de uma administração comprometida com o interesse público. Obrigado. Depois eu respondo outras coisas. Obrigado ao candidato Miguel. Quero agradecer os 3 que até aqui falaram, respeito mútuo com o tempo. Vamos ver aqui o nosso próximo convidado ou convidada. José Serra, que é representado pelo vereador Gilberto Natalino. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, agradecer pelo convite, agradecer à professora Helena, diretora da faculdade, o Paulo Capucci, o Paulo Fortes, cumprimentar o doutor Seixas, que está ali, que foi professor de todos nós na área da saúde pública. Eu queria, nesses 5 minutos, dizer a vocês que eu acho que nenhum plano de saúde pública para um município como São Paulo, ou para qualquer município, ele pode deixar de levar em conta os determinantes sociais em saúde no quesito risco de morte. A orientação que deve ser dada deve se basear em dados estatísticos, epidemiológicos, levando em conta essa questão. Nós sabemos que 51% dos riscos de morte são devido ao estilo de vida. 20% as consequências de alterações do meio ambiente. 18% de causas genéticas. A população tem envelhecido muito, isso também tem trazido questões importantes. E de 4 a 10% o risco de morte é devido ao sistema de saúde propriamente dito. Então, baseado nesses determinantes, por exemplo, nós temos 2 mortes por dia em São Paulo por acidente de moto. Nós temos 47 mortes por álcool e droga no país. Nós temos 8 bilhões de litros de esgoto jogados in natura nos córregos, nos rios, nas cidades brasileiras, das 100 maiores cidades brasileiras. Isso tudo
são dados que têm que ser levados em conta em qualquer plano de proposta de saúde que for feito. E isso, evidentemente, é preciso também, aqui na cidade de São Paulo, particularmente, se levar em conta isso. Nós temos 4.000 mortes na cidade de São Paulo, diretamente ligadas à poluição do ar, segundo o professor Paulo Saldiva, todo ano. Se nós não levarmos em conta o quesito poluição do ar, nós vamos ficar correndo atrás dessas 4.000 mortes que provavelmente continuarão a acontecer, porque as pessoas estão expostas a isso. Na cidade de São Paulo, houve um crescimento, uma expansão da rede pública de saúde. Da rede pública, seja da rede própria, ou seja da rede SUS, que é feita com parcerias com várias instituições. É preciso que a gente diga também que no Brasil, 65% do atendimento público é realizado por instituições não estatais no Brasil. Dos 7.000 hospitais que existem no Brasil, tem 2.000 hospitais que são públicos, desses 1.200 são municipais. Os outros 5.000 hospitais são hospitais que servem à rede SUS, mas não são hospitais estatais, pelo Brasil afora. Muitas e muitas santas casas que servem ao SUS, colocando os seus leitos à disposição, recebendo através da tabela SUS. E isso acontece pelo país afora e municípios e estados das mais variadas tendências políticas ou por direções partidárias completamente diferentes. A rede de atendimento em São Paulo cresceu muito nos últimos anos. Nós tínhamos aqui, em 2005, 8.100 médicos ligados à Prefeitura de São Paulo, ou diretamente ao serviço público ou contratados de organizações sociais. Hoje nós temos quase 15.000 médicos. 15.000, hoje. Houve uma ampliação bastante significativa do número de médicos. Isso ainda não é suficiente. Ainda não é suficiente. Ainda é preciso ampliar mais, particularmente na área de especialidades, onde existe um nó, um estrangulamento. Então é preciso ainda ampliar mais, mas a ampliação foi muito grande. Há 7 anos atrás, nós tínhamos na capital 600 equipes de saúde da família. Hoje tem 1.271 equipes de programa de saúde, de estratégia de saúde da família no município de São Paulo. 1 minuto já. Para terminar, eu queria colocar para vocês a questão do financiamento. Eu acho que um nó fundamental, principal, do Sistema Único de Saúde no Brasil é o subfinanciamento. É o subfinanciamento. Nós conseguimos vincular o mínimo de verba para os municípios, conseguimos vincular o mínimo de verba para os estados, 15%, 12%, mas não conseguimos vincular o mínimo de verba para o federal, que seria o 10%, que até hoje não foi regularizado, não foi aprovado em lei. E isso tem feito com que o país sofra com o subfinanciamento do sistema. Muito, muito. Então, também está na pauta. São Paulo esse ano vai colocar 20,5% do seu orçamento próprio, Tesouro Municipal, na saúde, e tem município brasileiro colocando 27%. Isso é praticamente impossível para a administração municipal segurar as coisas dessa maneira. Então é preciso trazer dinheiro novo, dinheiro principalmente federal, que não está vindo para o sistema. Obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez, a cooperação com o tempo, já que a gente vai poder voltar a esses temas aqui. Então, mais Ana Luísa. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde aos candidatos, às candidatas, aos representantes. Nós do PSTU consideramos que esse tema é um tema central para a nossa cidade e para o nosso país. E partimos de um princípio, como socialistas que somos, né, que a saúde ela tem que ser 100% pública, para que ela possa atender a toda a população dignamente. Nós, na nossa campanha,
fazemos uma defesa de uma cidade para os trabalhadores. Temos, como todos sabem, uma opinião que existem duas São Paulo. Uma onde os hospitais são verdadeiros hotéis de luxo, e outra onde as pessoas esperam eternamente nas filas para serem atendidas, e uma parte grande morre sem atendimento. Do nosso ponto de vista, isso não se dá por uma casualidade, porque São Paulo é muito grande, porque tem muitas pessoas. Isso acontece por uma política deliberada do governo federal, estadual e municipal, que é a opção de governar para os ricos, de governar para os grandes bancos, as grandes empresas privadas. E, na nossa opinião, o setor privado ele não vive e não fomenta a saúde. Ele vive do lucro e não se lucra com saúde, se lucra com doença. Essa é a realidade. Então, se você associar a questão da saúde à privatização, ao lucro, você vai ter uma saúde doente, como nós temos hoje um país doente, e nós sabemos disso. Então, a população coloca a questão da saúde como centro e não é à toa. É porque nós temos uma precarização da saúde. Em primeiro lugar, nós defendemos o SUS, fomos parte e continuamos sendo parte da luta dos trabalhadores por uma saúde pública. O SUS foi resultado de uma conquista dos trabalhadores da saúde, da população, na Constituição de 88, mas, infelizmente, ao mesmo tempo que se aprovou um sistema único de saúde, se aprovou a saúde complementar. E o complementar virou o todo, e não o complemento. Então, nós consideramos que é preciso que se reverta essa lógica, né? E nós precisamos, para isso, de recursos. E nós temos hoje uma situação que vem desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, e passa pelo governo de Lula e agora Dilma, onde o investimento de saúde, na saúde é o mesmo. 1,5%, 1,7% do PIB, do Produto Interno Público, é a mesma, estagnou o investimento na saúde. E nós defendemos que se amplie esses recursos, que se parta do mínimo que a Organização Mundial da Saúde exige, que são os 6% do PIB, com o objetivo de crescer e avançar. E nós tivemos há pouco tempo a discussão da emenda 29 e o governo, mais uma vez, o governo federal, o governo do PT, se colocou contrário a definir o percentual, os recursos necessários para a saúde no orçamento federal. Por outro lado, os recursos para o sistema financeiro, de amortização da dívida, de pagamento dos juros, chega a 47% do orçamento da União. Então, nós consideramos que é necessário um investimento, que se dobre o investimento no SUS, que seja totalmente estatal, que nós tenhamos salários dignos para os profissionais da saúde, que nós reduzamos para, no máximo, uma semana o tempo para que se marque uma consulta médica, que se tenha também os exames em uma semana, que nós tenhamos também a quebra das patentes no sentido da fabricação dos remédios, no sentido da gratuidade do remédio. E São Paulo tem que acontecer o mesmo, tem que dobrar o investimento na saúde e também tirando aí todos os recursos do pagamento de dívida e acabando com qualquer parceria com o setor privado. Saúde não é mercadoria, 100% pública e gratuita e de qualidade para todos. Essa é a nossa proposta. Muito obrigado, candidata Ana Luísa. Mais uma vez, exatamente dentro do tempo combinado entre todos. Vocês confiam aqui, o auditor está trabalhando nas questões lá, mas eu vou fazer aqui aleatoriamente.
Carlos Janazzi. Boa tarde a todos e a todas, candidatos, candidatas, representantes das candidaturas. Quero parabenizar aqui a Faculdade de Saúde Pública pela organização desse debate e dizer que nós, do PSOL, defendemos a universalização do acesso à saúde pública para toda a população, para todas as pessoas, independentemente da sua condição financeira, porque para nós, saúde não é mercadoria. E nós vivemos uma grande crise hoje no país, do ponto de vista da saúde pública e também até da saúde privada. Nessa semana ainda nós acompanhamos uma paralisação aqui no estado de São Paulo dos médicos que atendem convênios médicos, denunciando a superexploração do trabalho desses profissionais. Uma consulta hoje para o médico que atende um convênio médico, uma empresa de convênio médico, gira em torno de R$50. Houve uma paralisação de 24 horas, um protesto desse setor. Aqui em São Paulo a situação é muito grave, porque eu quero concordar aqui com algumas falas, com algumas intervenções que foram feitas, porque não há dúvida de que uma das principais causas da crise da saúde na cidade de São Paulo e no estado também é essa questão da terceirização, da privatização, né? A gestão da saúde pública no município de São Paulo foi praticamente entregue às OS, às organizações sociais de caráter privado. Não é à toa que mais da metade das verbas da saúde do município de São Paulo é destinada a essas organizações. Ou seja, o que nós estamos assistindo na nossa cidade? Né? Uma prefeitura lavando as suas mãos, entregando a gestão da saúde para o setor privado, para as organizações sociais. O mesmo acontece do ponto de vista estadual. Na verdade, é a velha prática do PSDB, dos tucanos, de privatizar, de terceirizar tudo que eles encontram pela frente. Tudo que é público e funciona razoavelmente bem, os tucanos privatizam e destroem. Eu estou acompanhando agora na Assembleia Legislativa a discussão. O governador Geraldo Alckmin recentemente anunciou um estudo para terceirizar a administração dos parques estaduais, das cavernas estaduais. Olha que absurdo, não? O que nós estamos vivendo hoje no Estado e na Prefeitura de São Paulo, que é o mesmo governo, na verdade, PSD, Kassab, Alckmin, Serra, o DNA é o mesmo, é a privatização, né? É a sanha privatizante. Então, isso é altamente preocupante. E isso prejudica muito a saúde na nossa cidade e no nosso Estado. O Hospital do Grajaú, por exemplo, eu gosto de citar exemplos para que vocês tenham a clareza do que nós estamos aqui falando e denunciando. O Hospital do Grajaú, que é um hospital construído pelo Estado de São Paulo, com verba pública, com dinheiro dos nossos impostos, ele foi terceirizado. Inicialmente, a gestão do Hospital do Grajaú foi entregue para a Unisa, a Universidade de Santo Amaro. Eu lecionei nessa universidade durante 18 anos. É uma faculdade privada, com fins lucrativos. Depois houve uma crise, o hospital foi entregue para uma outra organização social, acho que as Irmãs Santa Catarina. Depois houve uma nova crise, e agora o hospital foi entregue para o Sírio-Libanês. Ou seja, 3 OS administraram, uma está administrando agora, o Hospital do Grajaú. Ou seja, não se forma uma tradição de atendimento, você tem a mudança dos funcionários, não se forma conhecimento, nem acúmulo, né, de tecnologia nesses hospitais. Então é muito grave o que vem acontecendo aqui. Nós somos totalmente contra. Nós queremos resgatar aqui o que está na Constituição Federal, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Se nós fizermos isso na cidade de São Paulo e canalizar o dinheiro público exclusivamente para os nossos equipamentos públicos, para uma gestão pública, nós vamos melhorar muito a saúde. Então, essa é uma questão que eu gostaria de levantar. A outra é em relação aos servidores da saúde. Se não houver investimento nos servidores, não houver valorização dos servidores da saúde, porque é inconcebível que na Prefeitura de São Paulo, um médico, por uma jornada de 20 horas semanais, ele tem um salário base
de R$ 1.400. Então, ataque à dignidade dos servidores da saúde, dos médicos. Nós não vamos conseguir avançar com salários tão degradantes para os servidores da saúde, de todos eles. Então, tem que investir pesadamente num plano de carreira, né, no plano de cargos e salários, para valorizar de fato a profissão de todos os servidores. Isso é fundamental na nossa opinião. E quero concordar ainda com essa questão, acho que foi a Natalina que levantou, da emenda 29, né, a Ana Luísa também. Né, nós criticamos aqui o tucanato que privatiza e destrói a saúde pública, mas é inconcebível também que o governo federal não tenha aprovado, né, uma veiculação mínima para a saúde pública brasileira. Os estados são obrigados a investir 12% dos seus respectivos orçamentos, os municípios 15%, e o governo federal não tem compromisso. Né? É um absurdo isso. Nós precisamos de mais investimento em saúde pública em todo o território nacional. Obrigado. Obrigado, Zanardi. Mais uma vez dentro do tempo combinado. Vou pedir ao Marco que tire o penúltimo aqui. Anaí Caproni. Boa tarde aos presentes. Eu agradeço o convite para poder vir conversar um pouco sobre esse problema da saúde. E eu queria começar colocando esse problema da privatização da saúde, que é meio que um consenso das entidades profissionais, das pessoas que têm alguma ligação com os movimentos sociais e populares na cidade, há um consenso contrário ao processo amplo de privatização da saúde na cidade. Agora, eu queria chamar a atenção de que essa privatização geral da saúde, ela foi feita sem que ninguém discutisse o assunto ou sequer soubesse que havia sido tomada a decisão de privatizar. A atual administração, com o mesmo tipo de, com o mesmo cinismo que as administrações em âmbito estadual e nacional fizeram, eles pegaram uma brecha legal que são as organizações sociais, utilizando inclusive o prestígio de algumas organizações sociais em São Paulo. Organizações muito tradicionais, como é o caso da APAI, que vem fazendo um trabalho na área de pessoas com necessidades especiais há muitos anos, fizeram aquele teste do pezinho que é reconhecido em toda a área da saúde. Eles utilizaram o sistema de repasse de verbas, que é feito por uma organização social como essa, e que é muito minoritário no sistema geral de saúde da cidade. Eles pegaram essa especificidade e transformaram numa regra para a privatização em larga escala de grupos e organizações sociais que não têm tradição, não prestam nenhum serviço efetivo, é um mero desvio de verbas. Agora, vejam bem, pegaram uma questão puramente local, super minoritária, e transformaram numa regra geral. E hoje é um desvio de verba imenso, uma privatização em larguíssima escala, que levou a cidade ao caos na área da saúde. Não há ninguém que defenda o sistema de saúde atual, ninguém. Mesmo os responsáveis pelo sistema procuram muito indiretamente apresentar vantagens, porque ninguém pode chegar e falar que o sistema de saúde na cidade é bom. Agora, eu chamo a atenção para o fato de que isso aconteceu e não foi discutido em lugar nenhum. A administração, de forma imperial, como se isso aqui fosse um império antigo, uma coisa assim, totalmente contrária a qualquer sistema republicano, se reuniu, tomou a decisão, fez as costas de todo mundo, aí vai se levantar que em algum momento a Câmara de Vereadores foi e aprovou. É um sistema que não se baseia em nenhum tipo de controle popular. Então eu queria chamar a atenção dos presentes para o fato de que aqui a gente pode discutir e propor e apresentar propostas das mais diversas possíveis, como se fosse um grande mercado de propostas para resolver o problema da saúde em termos parlamentares. Vamos na Câmara de Vereadores, vamos na Assembleia Legislativa. É um consenso também, obviamente, que a saúde ela tem que ser pública,
só pessoas muito ligadas ao mercado, ao lucro, vão colocar o problema de que a saúde agora tem que estar subordinada ao lucro que determinada entidade vai receber. É uma coisa totalmente irracional, desumana. Quer dizer, pessoas com o mínimo de preocupação vão se colocar a favor da saúde pública e condenar o atual sistema que está totalmente em crise. Agora, eu chamo a atenção dos companheiros dos presentes para o fato de que qual é a solução para resolver um problema que se colocou sem que sequer a população ou os profissionais da área tivessem a informação de que isso ia se instalar no setor. Isso não foi discutido com ninguém. Eu acho que a gente tem que ter muito clara a ideia de que a concepção de que nós vamos reformar o sistema de saúde e o conjunto dos problemas que a cidade enfrenta através de medidas parlamentares, essa concepção é uma ilusão muito grande. O regime político no Brasil, já de muitos anos, ele é um regime que funciona de uma forma absolutamente burocrática, voltada para interesses dessas grandes empresas e grandes mesmos, que comandam a administração e que tomam decisões às costas de todo mundo. Quer dizer, se a gente não botar em marcha um amplo movimento social, popular, das organizações e das pessoas envolvidas na área de saúde, nós não vamos conseguir efetivamente mudar a lógica das decisões da administração. Quer dizer, votar pura e simplesmente no processo eleitoral num deputado ou esperar que através da Câmara a gente consiga reformar essa situação, eu acho que é uma ilusão muito grande que se dissemina, vamos colocar nesses termos. Eu acho que é preciso ter consciência que o sistema ele atua à margem de qualquer decisão popular, não respeita a lei, porque o Judiciário já condenou inúmeras vezes o atual sistema de saúde em São Paulo e em uma série de cidades, e nenhuma decisão é tomada, porque as decisões das pessoas que comandam, elas estão totalmente voltadas para o interesse de grandes empresas. Eu vou terminar, e nas próximas perguntas, eu espero que a gente possa aprofundar muito essa questão, que, a meu ver, é o problema que é mais difícil de se discutir nesse momento, de como a população efetivamente barrar esse sistema privatista, tucanista e agora petista também. Muito obrigado, a candidata Anaí Caproni. Fechando então essa rodada, Fernando Haddad, aqui representado do São Paulo Tino. 5 minutos, 1 minuto faltando para encerrar o tempo de chaveiro. Boa tarde a todos, boa tarde aos membros da mesa aqui. Queria cumprimentar a faculdade, a Associação de Saúde Pública. Eu acho que é um prazer muito grande eu estar aqui representando o Fernando. Eu acho que o Fernando Haddad teria a maior vontade de estar aqui com vocês. A USP é a sua casa, mas a agenda de candidatos é sempre muito complicada. E tenho o prazer também de estar aqui representando um grupo que se debruçou na formulação, na avaliação, num diagnóstico e que acabou conduzindo algumas ideias para o programa. O Carlos Neder aqui presente, a Ana Haddad aqui, que nos honra com a presença também, foram membros desse grupo que eu estou aqui tentando apresentar um pouco dessa discussão. Eu acho que apresentar uma discussão num ambiente como a Faculdade de Saúde Pública, e eu sou desta casa também, eu concluí meu doutorado aqui há alguns anos, tenho aqui muitos amigos, muitos professores, então é sempre muito difícil, né? É um ambiente que a gente mais tenta aprender, discutir, aprimorar as nossas ideias do que vir aqui fazer um discurso eloquente, né? Eu acho que é um ambiente que nos chama a atenção para o pensar, para a garantir a diversidade de opiniões, né? É isso que a gente aprende aqui. Garantir também o uso da epidemiologia como um processo de planejamento adequado, né? A epidemiologia tem que nos servir para planejar também os serviços. A epidemiologia não pode nos servir apenas para um discurso genérico que retira a responsabilidade da organização dos serviços e que joga em determinantes etéreos da causação das doenças. Isto existe. A saúde
tem responsabilidade sobre os determinantes de saúde, mas ela tem uma responsabilidade nuclear de organizar este processo em movimento, o processo de saúde e doença em movimento. E é este processo que a atual administração, a gestão Serra Kassab dos últimos anos, levou a uma situação de caos, de crise. Esta situação de crise é que foi levado à situação do município hoje, representado em qualquer simples coleta de opinião pública que se faça entre pessoas da população e entre os trabalhadores da saúde. Há um grande contingente de gente insatisfeita com essa atual situação. Né? A situação da saúde hoje não responde mais aos mínimos anseios desta população, de trabalhadores e da população que necessita desses serviços. Isso tem uma causa. A causa foi o processo de desarticulação do sistema. A causa foi o processo de excessiva e descontrolada transferência da gestão para as OS. Né? A causa disto é a fragmentação do sistema, é a incapacidade de nós planejarmos. A única defesa hoje possível deste processo que foi conduzido é uma defesa ideológica, quer porque quer fazer isso, porque não deu resultado. Os resultados são ruins. Criou diferenças salariais no nosso sistema, gente trabalhando na mesma forma, com salários distintos. Criou uma injustiça salarial. Criou serviços, numa mesma subprefeitura, numa mesma supervisão, tem serviços controlados por 3, 4, 5 empresas. É um caos de comando isso aí. Não há possibilidade de criar um sistema dessa forma. Não é possível coordenar um planejamento, articular um planejamento, criar aquilo que é o nosso grande anseio, que é aquilo que a gente consolidou na Constituição, regionalização e hierarquização, que hoje tem o nome de Constituição da Rede de Atenção à Saúde. Não é possível fazer isso sem um planejamento do Estado. Não é possível uma intervenção nos processos de trabalho que não considere esse trabalho necessário de uma intervenção do Estado. Né? Então, a superação disto, temos que caminhar. Agora, também, não basta ficar falando na superação disso com um discurso ideológico. Sou contra porque sou contra. Não. Nós temos que verificar a grave situação vivida hoje. Hoje, metade do funcionalismo, dos trabalhadores da saúde, estão ligados ao OS. Isso é uma situação grave. Hoje, nossa, é tudo isso? 39% a 40% do orçamento da saúde é transferido para convênios e contratos com essa. Então, nós precisamos fazer uma forma que isso dê resposta. Resposta que nós pensamos e que nós achamos que são necessárias. Rearticular a atenção básica. A atenção básica foi quebrada. Não há montagem de um sistema de rede de atenção, não há geração da promoção da saúde, não há geração na intervenção dos determinantes da saúde se a gente não constitui uma rede básica sólida. Ela é decisiva para fazer isso. Ela foi repartida entre PSF e não PSF, entre AMA e unidade com AMA e unidade entre NASF, que apoia as PSF, mas não apoia o conjunto dos serviços. Então, rearticular a atenção básica. Investir nos hospitais que não foram feitos. Garantir bons prontos-socorros e rever a situação do ambulatório de especialidades são as propostas necessárias para a gente redefinir e rearticular uma rede verdadeira de atenção. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Puccini, representando aqui a candidatura Fernando Haddad. Eu vou passar a palavra ao Marco Manfredini, para enquanto nós nos preparamos para a segunda rodada, que são questões formuladas pela faculdade e pela Associação Paulista de Saúde Pública aos candidatos. Oi, eu estou sem retorno aqui. Eu mesmo não estou me ouvindo, desculpem. Melhorou? Enquanto nós nos preparamos para a segunda rodada, o Marco Manfredini, diretor da Associação Paulista de Saúde Pública, fará menção de vários presentes aqui. Então, Marco, por favor, no primeiro bloco, tem bastante gente, nós temos mais de 250 pessoas aqui hoje. Estão presentes representantes da USP Leste, da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, do Sint Saúde, da Escola de Educação da USP, da Associação Saúde da Família, da Unifesp, da Associação Santa Marcelina, do EASH da USP, Jornal Pirituba Agora, PUC São Paulo e Mackenzie.
nós queríamos registrar também a presença do vereador Carlos Neder e de vários candidatos a vereador, relembrando que na eleição desse ano, além dos prefeitos, nós vamos eleger vereadores. Então, nós estamos com a presença dos candidatos a vereador Nabil Bonduque, Lídia Correia, arquiteto Denis Duque, Amaro, Hilda Fiore e Sérgio Cruz. E nós vamos depois, em outros momentos, registrar outras entidades. E, em nome da Associação Paulista de Saúde Pública, nós queríamos prestar hoje, dia 11 de setembro, uma homenagem a um grande médico latino-americano que morreu há 39 anos atrás, que foi Salvador Allende. Então, a Associação Paulista de Saúde Pública nessa tarde, então, a Associação Paulista de Saúde Pública homenageia mais uma vez Allende Viva. Na sequência, nominaremos outras pessoas e entidades aqui presentes. Eu passo para o professor Paulo Fortes, vice-diretor da Faculdade de Saúde Pública, para que passe uma questão para ser explorada pelos candidatos. Duas questões numa só, para a gente ganhar um pouco mais de agilidade. Nessa segunda etapa, as duas entidades promotoras vão fazer duas perguntas a todos os candidatos. Nós, consultando professores da Faculdade de Saúde Pública, acabamos escolhendo duas questões para serem colocadas para todos os candidatos. A primeira é relativa ao controle social. A Lei 8.142 de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, criou em todo o território nacional os Conselhos de Saúde, instâncias colegiadas que têm caráter permanente e deliberativo e são compostas por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuando na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A faculdade gostaria de saber de cada candidato qual o papel a ser desempenhado em seu governo pelo Conselho Municipal de Saúde da cidade de São Paulo e seu compromisso em ampliar a participação e o controle social nas decisões da saúde municipal. E a segunda pergunta, relativa à saúde e meio ambiente. As maiores cidades do mundo têm promovido uma aproximação e ações integradas entre as secretarias de saúde e os órgãos de meio ambiente, como forma de promoção da saúde e de prevenção das doenças. Se eleito ou eleita, que projetos tem para a área ambiental que possam trazer co-benefícios à saúde dos paulistanos? Gostaria de anunciar a chegada do candidato Emael, que acaba de tomar o lugar à mesa, e passa a partir desse momento a participar do debate. Eu pediria ao candidato que se informasse com seus vizinhos aí da organização, professor Paulo Fortes, para que nós mantivéssemos o ritmo aqui. E, aliás, vai muito bem dentro do previsto. Novamente, nós vamos promover sorteios, porque todos concordam com a sugestão do Paulo Capel, inverte a ordem. Então, para as questões formuladas pela Faculdade de Saúde Pública, através do professor Paulo Fortes, começa falando o candidato Fernando Haddad, representado pelo Paulo Puccini. Qual questão que é? São as duas para falar? As duas. Nós temos novamente os 5 minutos para que vocês explorem um pouco mais. Querem um pouquinho mais de tempo, é isso? Tá bom? 5 minutos. Senão a gente estoura o tempo combinado com todos, a agenda de todos é muito carregada. Então, 5 minutos, avisamos com 1 minuto. Bom, posso começar? Por favor. O SUS é uma política de Estado que tenta efetivar um direito social. Nós acreditamos que não há direito social efetivo, garantido, se a população não participa. Ela tem que estar no controle disso. Isso é um princípio para nós. Assim como a universalidade, a integralidade, a gente pode pensar em princípio, é um princípio a participação da população. A participação da população está regulamentada. Tem leis para isso.
tem rigor para isso, tem iniciativas para isso. Nós temos as conferências municipais, conferências nacionais, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e nacionais. É importante garantir o funcionamento adequado disto. O município de São Paulo não tem feito isso. Tem dificultado o funcionamento do Conselho Municipal, tem dificultado a ocorrência das conferências, teve medo de abrir concretamente o processo de participação, nos parece, porque não consegue mais discutir com o conjunto dos trabalhadores da saúde e com o conjunto dos usuários os problemas que estão efetivamente vivendo no sistema municipal de saúde. Então, esta é a condição para a gente enfrentarmos. Quem erra ou quem acerta, muito ou pouco, precisa de alguém controlando. O controle social é a garantia nossa da transparência, do avanço, da consolidação de políticas, de forçar a gente a fazer coisa. Não é só porque a gestão atual não fez isso, não fez aquilo. Não, o controle é importante em qualquer gestão, né? O controle social também tem que abarcar a ideia de exercer um processo de participação ativo em cada uma das unidades. É para isso que a gente tem uma lei já municipal da ideia do controle do conselho gestor em cada uma das unidades de saúde. Então, este arcabouço jurídico abre um processo, a possibilidade de um processo de participação intenso no sentido de aprofundar o SUS, no sentido de aprofundar esta política que não é simplesmente uma política de gestão, não. É a busca da materialização de um direito social onde o cidadão tem que estar intensamente integrado e participando nesse processo de construção. Em relação à política ambiental, é para falar dessa também, né? Muito bem. Em relação à política ambiental, nós avaliamos o seguinte, olha, é muito importante a gente entender a necessidade da promoção da saúde e das ações intersetoriais. As ações intersetoriais são chave para mexer nos chamados determinantes de saúde. E as ações intersetoriais não devem ser feitas com a saúde se achando magnânime, se achando que vai mandar em todos os setores, se achando que vai definir o que cada um vai fazer. Não. Ação intersetorial é para fazer de forma intersetorial. Então é muito importante nas políticas ambientais, nas políticas, por exemplo, na política contra o sedentarismo, juntar as ações de esporte, de turismo, de cultura e também as ações no campo ambiental são fundamentais de serem articuladas enquanto políticas intersetoriais. A saúde pode contribuir com muitos dados, com muitos indicadores, com muitas ações colaborativas e em conjunto com as áreas respectivas que mexem mais com as políticas ambientais. Obrigado. Obrigado, Tini. Anaí Caproni. Eu acho que esse problema da participação, ela é um problema essencial para a mudança da situação que se vive em São Paulo. Agora, eu queria fazer uma distinção entre o que o poder público considera como participação dos usuários, dos interessados, e o que nós do PCO consideramos como uma participação efetiva. Nós não achamos que a participação popular ela se dá sobre a base de aprovação de uma lei, de um decreto. Porque isso não significa efetivamente nenhum poder real. Nós achamos que a participação popular ela é produto de uma organização efetiva dos interessados. O professor que citou o problema da participação, ele nomeou a lei que teria aprovado o problema dos conselhos de saúde. Na administração pública, tudo que você propõe, normalmente tem sempre algum técnico que diz, não, está fundamentado na lei. E o Brasil é essa floresta de leis que a gente conhece. Toda hora tem alguém levantando uma lei que supostamente defende o seu interesse, e outra hora alguém com uma lei que é contra o seu interesse no mesmo assunto, porque o Brasil é o país da conveniência da administração pública. Porque efetivamente não tem nenhum movimento de tipo organizado que faça valer a vontade da população e dos interessados. Esse movimento ele começou
a ter um caráter mais amplo no Brasil em 88, com eu não vou nem dizer em 88, em 79, 80, a partir das mobilizações contra a ditadura. No entanto, isso foi totalmente contido a partir da Constituição de 88 e a gente vê um retrocesso imenso dos movimentos sociais a partir daí, de forma que hoje o poder público ele tem um poder mesmo imperial. Hoje a verba da saúde, a gente as instituições podem aprovar que é 30% para a saúde, 40%, a prefeitura vem como faz em São Paulo e destina a verba da saúde para outra área totalmente oposta. Acontece na área da educação, acontece na área do transporte. Aqui se falou em projetos ambientais. Foram aprovados inúmeros projetos ambientais no governo municipal e estadual. O que a gente viu foi a destinação da verba para as empreiteiras, num escândalo que assim, horrorizou o país todo do desvio de verba que foi feito em São Paulo, em nível municipal e estadual. É absurdo o que aconteceu. E, em termos judiciais, o Ministério Público entrou com a ação condenou uma série de decisões que foram tomadas e não aconteceu nada. Pelo contrário, um partido que nunca participou de eleições, como é o caso do PSD, conseguiu participar das eleições agora como um partido enorme, que teria uma hiperrepresentatividade. Isso acontece porque as instituições elas não estão submetidas a efetivamente nenhum tipo de pressão popular organizada. A gente percebe que a discussão é feita em época de campanha eleitoral para entrar com a ideia da participação popular, com a ideia parlamentar de eleger alguém num sistema eleitoral totalmente viciado, num sistema geral de administração totalmente viciado, e que, no final das contas, leva todo o descontentamento com essa situação para a ideia de vamos eleger alguém num quadro geral que não propicia nenhuma mudança efetiva. Então, nós achamos que é preciso romper. A nossa opinião é muito franca nesse sentido. Nós achamos que, através das eleições, pura e simplesmente, nós não vamos conseguir quebrar esse monopólio das grandes empresas sobre a administração. Nós não vamos conseguir quebrar o sistema eleitoral da forma viciada como ele se manifesta hoje. Nós precisamos retomar, de uma forma muito ampla, uma mobilização organizada, popular, sindical, social, para que tenha um poder de mando efetivo na administração. Caso contrário, nós vamos vamos viver uma desilusão permanente, como eu vejo vários companheiros colocarem, que passa eleição, e o sistema cada vez é pior. Eu acho que o problema principal não é apostar num sistema parlamentar totalmente comprometido com as grandes empresas, mas apostar na mobilização popular, no povo organizado, nos sindicatos, nas entidades de classe, dos interessados, para garantir na marra, na pressão, a saúde pública e o fim do monopólio dessas grandes empresas sobre todos os setores da administração. Muito obrigada. Carlos Genasa. Bom, primeiramente eu gostaria aqui de registrar a presença aqui do Fórum Popular de Saúde do Estado de São Paulo, seus integrantes que estão aqui presentes e que realizaram várias manifestações e ocupações nesse feriado, denunciando o abandono da saúde, o colapso e, sobretudo, o apagão da saúde pública, não só na cidade de São Paulo, mas como em todo o estado. Eu tive a oportunidade de comparecer numa das ocupações na região da cidade Dutra, onde existe um espaço, que agora é público, que tem que ser transformado num hospital para aquela região, para atender toda a região da Capela do Socorro, Grajaú, o pessoal de Parelheiros, que é uma região totalmente abandonada com falta de equipamentos públicos. E nós acreditamos que o movimento social é determinante. As manifestações públicas, principalmente as manifestações do Fórum, são importantes para que nós possamos pressionar o Estado a investir na saúde pública. Em relação ao controle social, que foi uma das perguntas feitas,
Nós defendemos o controle social não só da saúde, mas de todos os equipamentos e de todas as áreas públicas. Não é à toa que nós, do PSOL, lançamos aqui a proposta da eleição direta para os subprefeitos da cidade de São Paulo. Nós defendemos o Conselho de Representantes, que já consta, inclusive, isso já consta na lei orgânica do município. Nós defendemos ainda os conselhos gestores em todas as secretarias do município e também nas autarquias, como defendemos a rearticulação dos conselhos das escolas públicas, porque eles existem, mas não funcionam, porque não há um incentivo à participação. Nós não temos a cultura da participação do ponto de vista do controle social. E com essa lei aprovada, que entrega os equipamentos públicos para as OS, a situação piorou, porque essa legislação não pressupõe o controle social. Não só isso, como, por exemplo, uma organização social não faz licitação, não realiza concurso público para contratar servidores da saúde, ou seja, há um empreguismo, né? Nós temos aí denúncias e mais denúncias de que partidos políticos indicam os funcionários, vereadores, deputados, ou seja, as OS são instrumentalizadas também não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político eleitoral. São muitas as denúncias em relação a esses fatos. Eu não posso me esquecer, não deu tempo de falar na minha primeira intervenção, que as organizações sociais, elas não atendem pessoas com doenças que necessitam de um recurso um pouco maior, né? Aquelas doenças mais complexas são empurradas para o serviço público de saúde. Esse é um dado importante, né? E dentro ainda dessa lógica, eu gostaria de dizer o seguinte: se quase que o sistema de saúde todo de São Paulo é privatizado, é terceirizado, e hoje a população tem reclamado muito, a principal reclamação da população da cidade de São Paulo é em relação à saúde, pois mobilidade, mas saúde é a principal reclamação. Isso prova que a terceirização não funciona na prática. É um sistema que já se mostrou ineficiente. Em relação à relação entre a saúde e o meio ambiente, as propostas de meio ambiente para melhorar a saúde, nós, pessoal, temos um programa nessa área, né, que é muito vasto, mas eu citaria aqui algumas propostas que nós apresentamos, né, onde nós já temos militância e acúmulo. Uma delas é a recuperação das áreas de mananciais. Nós atuamos muito na Zona Sul, na recuperação das bacias da Guarapiranga, da represa Guarapiranga e da represa Billings, que são a represa Guarapiranga, por exemplo, abastece 25% da cidade de São Paulo com água potável. E nós vivemos um drama naquela região. Nós temos lá mais de 30 córregos que empurram, né, o esgoto a céu aberto para a represa Guarapiranga sem tratamento. Né? Isso é muito grave. Na represa Billings também, mas a Guarapiranga é que abastece 25% da cidade de São Paulo. Isso tem um impacto na saúde da população, de uma parte considerável da cidade de São Paulo. Então nós temos que recuperar aquela área, fazer um amplo investimento. Uma outra proposta, que acho que é uma proposta de toda a cidade de São Paulo, todos os partidos políticos, é o investimento e o financiamento da coleta e da reciclagem do lixo. Isso é fundamental, resolver a questão do lixo, resolver a questão dos resíduos sólidos da cidade de São Paulo. Isso passa necessariamente pela coleta e pela reciclagem do lixo, por um amplo processo de educação ambiental, não só nas escolas públicas e privadas, mas de toda a sociedade. E muitas outras. Nós temos aqui um projeto para combater a poluição do ar, a poluição auditiva. Nós temos um projeto aqui para melhorar a alimentação da população, discutindo a questão do agrotóxico, da alimentação orgânica. O meu tempo se esgotou. Muito obrigado. Candidata Ana Luísa, por favor. Bom, essa questão do controle social. E aí também reforçar, cumprimentar os companheiros
do Fórum de Saúde, que estão presentes, que também participei de alguns dos eventos na ocupação, que demonstram o caminho para a questão da participação da população e do controle social. Nós também consideramos que, embora esteja na lei o controle social, ele na prática não se efetiva, porque a legislação não atribui ao conselho, a esses conselhos, o poder de decisão. Então, nós tivemos agora, em 2011, um encontro do Conselho de Saúde Nacional, o 14º evento realizado por profissionais de saúde, por todas as pessoas interessadas, e em particular os trabalhadores na área de saúde, que votou, deliberou, sua principal decisão foi a defesa do Sistema Único de Saúde e o fim das OS e o fim das parcerias e das terceirizações. E nada foi feito. Certo? Então, existem os conselhos, mas não há o poder o poder, eles votam, decidem, embora não exista uma tradição popular de participar, de acompanhar e fiscalizar o poder público e as suas políticas, mas o que existe reúne, decide, vota e os governos ignoram. Porque, de fato, há uma política dos governos federal, estadual e municipal de valorizar e incentivar a privatização da saúde, de transformar tudo em mercadoria. O que não é mercadoria é matéria-prima, e nós consideramos que a saúde não se insere nessa questão. Então, para nós, há uma necessidade de organização da população. Nós defendemos uma forma de governo de participação da população através das suas organizações, das suas entidades de classe e da construção de fóruns, como os companheiros construíram aqui em São Paulo, o Fórum em Defesa da Saúde, para que a gente tenha não só uma organização, mas que tenhamos ações e mobilizações para transformar a realidade. Então, eu sou servidora pública federal e nós, servidores públicos federais, iniciamos o ano em defesa do serviço público, dos nossos direitos, dos nossos salários, enfrentando um governo de Dilma, utilizando todos os meios contra os servidores, propondo para os servidores, para o serviço público, 0%, e nós fizemos a maior greve dos últimos anos dos nossos sindicatos, das nossas organizações, e conquistamos o nosso reajuste parcial, não foi toda a nossa pauta de reivindicações, mas é essa maneira de se conquistar os nossos direitos. Não existe outra maneira de se conquistar os nossos direitos. É com greve, é com luta, é com mobilização, enfrentando os governos. Eu sou trabalhadora do Poder Judiciário, enfrentando os tribunais, porque os tribunais cumprem um papel de, em última instância, embora seja vista pela população como recurso para garantir direitos, tem muitas pessoas hoje entrando com ações no judiciário para que seus filhos não morram nos hospitais públicos, para que os seus familiares tenham direito a uma cirurgia, tenham direito a um medicamento, e até sair o resultado da ação judicial, as pessoas já morreram. Então, há uma política de todos os poderes, do executivo, do legislativo, que faz as leis sem destinar recursos, né? Como agora não destina para a saúde, para o Sistema Único de Saúde, recursos necessários, e o judiciário, na sua política de defender também os interesses privados, acaba garantindo não o direito, mas garantindo a precarização do direito. Todas essas organizações sociais, tudo que existe em termos de política para a saúde ou para o meio ambiente, hoje, e que traz danos à nossa saúde e à população, estão nas leis os direitos, mas não são garantidos. Então, só com a luta, com a nossa organização,
com uma participação dos nossos sindicatos, das nossas organizações, nós vamos virar esse jogo. E é possível virar esse jogo, sim, e a greve dos servidores demonstraram isso. Saiu de 1,5% de orçamento para 14 bilhões de orçamento para nossos setores do serviço público. É assim que a gente vai conquistar. Doutor Gilberto Nutalini, pelo candidato Serra. Olha, eu sinceramente acredito que a participação da população no sistema ela é necessária, é fundamental, porque se for de uma forma organizada, suprapartidária e participativa, a participação da população nos conselhos de unidade, nos conselhos de município, ajuda o gestor, ajuda o gerente, ajuda as coisas a andarem, ao invés de, ao contrário, como alguns acham, atrapalhar. Essa é a nossa opinião. Hoje em São Paulo existem muitas unidades básicas de saúde que têm seu conselho gestor funcionando. Eu poderia citar várias aqui, porque nós temos contato com as pessoas que vêm procurar, que vão na comissão de saúde toda quarta-feira, usar a palavra, fazer reclamações, levantar sugestões, são muitas. Agora, existe um problema e um desvio que deve ser alertado e deve ser combatido, que é a partidarização dos conselhos para um lado ou para o outro, ou muitas vezes o apadrinhamento de pacientes ligados a conselheiros. São duas deficiências do nosso sistema democrático de participação que precisam ser, obviamente, enxergados e combatidos, para que a democracia não se transforme em alguma coisa de proteção a quem quer que seja. Nós somos absolutamente favoráveis à participação da população. Eu, pessoalmente, participei, junto com o Carlos Neve, que estava sentado aqui, e o Roberto Gouveia, que foi parlamentar e hoje é professor da Faculdade de Medicina, nós participamos dos primórdios da fundação dos Conselhos de Saúde na Zona Leste, na década de 70. E depois se transformou em lei que foi absorvida pelo SUS e que tem sido, de uma forma ou de outra, espalhada pelo Brasil afora. E eu fui presidente do CONASENS, e eu sei a dificuldade em todos os municípios brasileiros para que a participação popular, para que o controle social se efetive. Nós sabemos como funciona, mas isso vem avançando com o decorrer do tempo. É um processo de consolidação democrática de participação popular no Brasil. Ele é acanhado em todas as áreas de governo no Brasil, não só na saúde. A saúde talvez seja a área onde isso avançou mais. Quanto à questão do meio ambiente, eu já disse aqui, não é, a relação entre os fatores ambientais e a saúde, é evidentemente que não há nenhum plano de saúde moderno hoje que se instale, que deixe de levar em conta os agravos à saúde causados pelas alterações, pelos passivos ambientais. Isso não é diferente na cidade de São Paulo. Nós temos aqui um exemplo, eu vou dar um exemplo só, porque o tempo é curto, muito prático de correlação entre a saúde e a área ambiental. Foi a criação do Programa de Ambientes Verdes e Saudáveis, onde a Secretaria do Verde treinou os 6 mil agentes comunitários de saúde para que eles tivessem, nas suas visitas domiciliares, o olhar também para as questões ambientais que cercam aquela família, que cercam aquela pessoa. Esse programa é hoje dirigido pela doutora Iama, na Secretaria Municipal de Saúde, todo mundo sabe quem é a doutora Iama, ela que coordena esse programa que tem continuidade na ação dos agentes ambientais que atuam na saúde. Então, eu acho que, terminando, eu acho que essas questões da participação, da intersetorialidade entre as diversas áreas da saúde com as áreas ambientais é fundamental. Não se pode mais hoje trabalhar sem ter essa visão, mesmo porque alguns dados que nós temos aqui comprovam o que eu estou falando. Candidato Miguel, por favor. Bom, inteiramente a favor de fortalecer o Conselho
de saúde, dar poder a ele, democratizá-lo mais, né? Fortalecer com mais participação nas decisões e na gestão. Sobre a questão da democratização do Estado, né, e fortalecimento da participação popular, eu queria fazer uma reflexão rápida com os partidos aqui presentes e candidatos aqui presentes. Nós temos muito que avançar. Comecei minha militância com 17 anos, há quase 40 anos atrás, Natalina e outros companheiros nessa mesma luta. A legislação brasileira permite a criação de vários partidos, não é, companheiros? Então, a imprensa brasileira acha que o Brasil deveria copiar um modelo do bipartidarismo, voltar lá para trás, e não cede espaços adequados para discussão política na imprensa. A legislação não exige que os partidos que não têm representação no Congresso deixem de participar dos debates, como noticiou a Rede TV e a Folha de São Paulo. Ela faculta, que é muito diferente de exigir. E, na verdade, exige o consenso dos partidos para que isso aconteça. Então, para que haja avanço democrático no Brasil, é preciso, em primeiro lugar, que os partidos políticos não se subordinem, não se submetam à falta de democracia que existe nos meios de comunicação e no Brasil. Queria também contar uma pequena história e falar um pouquinho sobre um tema que parece que foge um pouco, mas não foge, que é o problema da indústria farmacêutica. Muita gente gosta de seguir o modelo americano do bipartidarismo. Eu gostaria que eles seguissem também o modelo americano na questão que toca a dar o caráter estratégico à indústria farmacêutica e de insumos e equipamentos médicos. Vai tentar vender remédio ou vai tentar comprar uma indústria farmacêutica nos Estados Unidos. A Johnson & Johnson é indústria estratégica. Lá não se discute licitação. Lá o governo federal pega o dinheiro e põe na mão das empresas. E acabou. Porque é indústria estratégica. Na década de 80, eu, apesar de engenheiro, coordenei um grupo de trabalho durante o governo do presidente Itamar Franco, juntamente com o embaixador de Cuba, com o cônsul de Cuba, para estabelecer um convênio entre Brasil e Cuba para trazer medicamentos para o Brasil. Havia essa preocupação de que o preço dos medicamentos no Brasil era muito caro, né? E nós fizemos esse intercâmbio, 3 anos de trabalho. Eu fui 8 vezes a Cuba. Organizei 3 conferências internacionais de saúde pública entre Brasil e Cuba. A Faculdade de Saúde Pública, inclusive, mandou alguns de seus representantes nessas 3 conferências que nós organizamos. E fizemos um convênio e trouxemos medicamentos de Cuba. Vários deles 20 vezes mais baratos do que os medicamentos comprados aqui. Quando nós apresentamos pela primeira vez a pauta de medicamentos para o Ministério de Saúde do Brasil, os técnicos aí disseram o seguinte: eu não posso aprovar isso aqui, porque senão nós vamos todos em cana, porque nós estamos comprando remédio 20 vezes mais caro. Então, companheiros defendem aumentar o PIB, aumentar o dinheiro para a saúde, mas nós temos que travar para tirar o dinheiro também que está parado aí para trazer para a saúde. E temos que combater o abuso das corporações, dos monopólios e a falta de uma política industrial para esse setor estratégico, que é o setor de medicamentos, de insumos e de equipamentos hospitalares, totalmente monopolizado e internacionalizado no nosso país. O Estado pode fazer alguma coisa? A Prefeitura pode fazer alguma coisa? Pode. Comprar da indústria nacional, comprar dos laboratórios nacionais, ter política na saúde pública que fortaleça esse segmento. Sobre a questão do meio ambiente, que é outra questão muito importante, o PPL vai apresentar agora, nos próximos 3 programas, eu convido vocês a assistirem e peço a vocês que anotem um site, sisteg.com.br, SSTEG, e peço à Associação Paulista de Medicina e à nossa professora Maria Helena que convidem o professor Galdino, neto de índio, catarinense, né, que inventou, descobriu, pesquisou durante várias décadas, como autodidata, a construção de uma estação de tratamento de esgoto biotecnológica. Eu digo a vocês, é possível fazer uma cidade limpa de verdade, despoluir todos os rios, levar tratamento de esgoto a todas as casas, que hoje, inclusive, muitas delas a Sabesp não pode entrar até por lei, porque são ocupações, né? Então, é possível fazer isso com estações de tratamento de esgoto
biotecnológicas, celulares, tecnologia brasileira, descoberto por um neto de índio, um patriota que entrega água de reuso nível 2. Dá quase para tomar, professora. Certo, Maria? Dá quase para beber essa água. Se colocar um filtrinho, resolve tudo. 19 bilhões o governo tucano recebeu para despoluir o Rio Tietê. Alguém viu o Rio Tietê despoluído? Não. Pois é possível fazer por 10% desse preço. 10% desse custo, com tecnologia brasileira. Então eu vou implantar o Reusa. Vou fazer o maior programa de reciclagem e de transformar lixo orgânico em energia, porque lixo não é mais como nós pensamos lixo. Lixo orgânico com gás do pré-sal, já está sendo implantado em São Bernardo, o PPL ajudou o Marinho a implantar a primeira PPP lá para fazer a termoelétrica que vai transformar lixo em energia. Essa é a solução que o PPL propõe para São Paulo. Obrigado. Muito obrigado, candidato Miguel. Agora, Mariane Pinotti, representando o candidato Gabriel Faria. Sobre a questão do controle social fundamental no nosso sistema de saúde, eu acho que várias pessoas já falaram bastante a respeito dos conselhos de saúde, são absolutamente regulamentados no SUS, tem que existir, tem que funcionar, mas o gestor de saúde e o gestor municipal também precisa querer ouvir esses conselhos, né? É importante que se abra espaço para o trabalho do conselho poder acontecer. Essa acho que é a minha observação nesse sentido. Falaram também sobre os movimentos populares e de classes, que são fundamentais também nesse controle social, e eu vou falar uma questão que não foi colocada, que é o controle do próprio paciente. Os brasileiros e brasileiras têm ainda arraigado na sua moral achar que saúde não é um direito, é um favor. Então, a partir do momento que a nossa população enxergar a saúde como um direito, nós vamos ter também um controle social dentro das unidades de saúde, dentro dos hospitais, pela própria população. Isso nós temos que estimular através de educação, através dos meios de comunicação, as pessoas têm que crescer nesse sentido e poder exigir, perguntar por que está sendo feito isso, por que esse procedimento e não o outro, ir informados para as consultas, né? Ou como é diferente atender um paciente privado e um paciente SUS, que o paciente SUS acaba aceitando tudo, na grande maioria das vezes. Né? Não reclama, né? Por ser atendido já considera que é agraciado, né? E não questiona tanto médicos, quanto equipe de saúde, quanto o próprio sistema. Eu acho que essa é uma questão do controle social muito importante que passa por questões de educação para a saúde e até de educação. Quanto às questões de saúde e meio ambiente, eu acho que tem duas colocações que eu considero importantes. A primeira delas, acho que já foi falado aqui até pelo Dr. Natalini, que é a questão da promoção da saúde, que a gente tanto diz que é missão do SUS, que é missão da atenção básica, a gente educar, promover saúde e prevenir doenças. A Organização Mundial de Saúde coloca que poderíamos evitar 40% das mortes por câncer só mudando hábitos de vida. Poderíamos evitar 60% das mortes por doença cardiovascular só mudando hábitos de vida. Então, a questão de educação para a saúde e de prevenção de doenças é fundamental nesse sentido. Promover atividade física, boa alimentação, tudo isso passa por essa questão. E depois tantos outros projetos que a gente precisa desenvolver na nossa cidade. A questão do esgoto foi colocada, mas ninguém pode enxergar que pode existir saúde onde crianças brincam no esgoto, onde do lado passam ratos, se alimentam com as mãos sujas, enfim, acabam tendo doenças de países subdesenvolvidos, não dá para dizer que são países em desenvolvimento. Nós temos ainda na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, mortalidade infantil e materna vergonhosas. Então, tudo isso passa por questões do ambiente. Mas
o tratamento do esgoto é fundamental, né? A política de resíduos sólidos, né? A transformação do lixo em energia, que já foi dito aqui, mas também a coleta seletiva do lixo, isso é fundamental. A questão da preservação dos parques e áreas de mananciais, fundamental. O esgoto sendo jogado nas nossas represas, a maioria do sistema de transporte público que polui tanto, né? Algumas ações foram tomadas, mas tantas outras precisam ser tomadas para diminuir o tráfego de veículos na nossa cidade. Acho que é mais ou menos por aí. Muito obrigado, Mariana Pinotti. E agora passamos então a Soninha Francini para aprofundar as questões formuladas sobre o Conselho Municipal de Saúde e Participação e saúde ambiental. Vamos lá. A gente já tem várias formas de participação popular e controle social, e todas elas deficientes, mesmo quando funcionam direito, porque são insuficientes. Então, ainda que a Conferência Municipal de Saúde tenha todo o apoio, estrutura, pré-conferências necessárias, milhões de pessoas sequer imaginam que isso acontece. E depois os resultados das conferências também, muitas vezes estão transformados em documentos que ninguém conhece também, que ninguém acompanha a implantação efetiva. O Conselho Municipal de Saúde, claro, tem que ser respeitado na sua atribuição legal. Mas a gente pode discutir, rever talvez, a composição do Conselho de Saúde pelo seguinte: inúmeros auditórios pelos quais eu passei nos últimos tempos reivindicaram assento no Conselho Municipal de Saúde. As entidades que representam as pessoas com deficiência intelectual. Então a gente pode pensar se deve prever uma ampliação dos assentos do Conselho Municipal de Saúde ou aperfeiçoar a relação do Conselho Municipal de Saúde com os outros vários conselhos. Claro que tem uma inter-relação entre saúde e habitação, saúde e educação, saúde e pessoa com deficiência. Então a gente tem que procurar sempre tentar consolidar de forma institucional essas possibilidades de participação e de articulação para que não fiquem dependendo da boa vontade maior ou menor dos governantes de plantão. Depois, em qualquer uma das áreas de controle social, participação popular, um conselho municipal é pouquíssimo. A gente precisa ter um conselho por coordenadoria de saúde. A gente pode ter um conselho por subprefeitura, sem falar, naturalmente, no conselho gestor de cada unidade. Então tem que permitir essa participação mais próxima e mais direta, mas também não vai adiantar se cada um discutir ali a sua unidade, a sua célulazinha. Tem que discutir o tecido composto por todas essas células, como é que ele se relaciona. A gente tem que discutir a saúde na região da Sé, tem problemas bem diferentes da saúde na região de Parelheiros. Mas uma coisa também se relaciona com a outra inevitavelmente. As ouvidorias, a ouvidoria da saúde, as ouvidorias tendem a funcionar muito melhor, tendem a dar um retorno. Isso também não vale só para a área da saúde, a ouvidoria da prefeitura de um modo geral. Que mais? Conselho gestor? Não. Quanto à participação, por enquanto é isso. E a gente tem audiências públicas, tem a comissão de saúde na Câmara Municipal. Ao longo da discussão do projeto de lei das organizações sociais, foram semanas de debates e embates. O Sim de Saúde estava presente lá nas galerias o tempo todo. E ainda assim, de novo, milhões de pessoas não ficam nem sabendo que tem uma comissão de saúde na Câmara Municipal, que dia ela se reúne, muito menos que elas podem comparecer e acompanhar pessoalmente, ou que sai transcrito no Diário Oficial. Então, de novo, a gente precisa aperfeiçoar as possibilidades de participação, melhorar a divulgação sobre todas as possibilidades de participação que já existem e ampliar essa possibilidade, por exemplo, para muito mais formas de consulta, de informação pela internet. Porque é impossível achar que as pessoas vão conseguir participar tanto quanto elas gostariam e atravessar a cidade para acompanhar 1, 2, 3 reuniões ou audiências públicas. Quanto à área de meio ambiente, já falei um pouco sobre isso, qualidade do ar. O grande responsável hoje pela má qualidade do ar é o trânsito e o transporte. Então, a gente precisa zelar pela qualidade da emissão. Hoje, o controlar, assim, cada dia eu recebo umas 200 mensagens. Fala que você vai acabar com o controlar que eu voto em você.
Controlar pode acabar, o serviço tem de funcionar direito, tem de ser honesto, eficiente, não pode ser o transtorno, mas a inspeção veicular precisa ser feita. E se uma boa parte da frota não faz a inspeção veicular porque está completamente irregular, isso deixa os motoristas regulares muito irritados, porque pô, eu preciso passar. E o cara que está com o carro caindo aos pedaços, soltando fumaça preta, e se anda por aí livremente. Então a gente tem que ter também essa inspeção no modelo Blitz, para punir exatamente aqueles que estão um pouco preocupados com a regularidade da sua estação e que de fato estão emitindo poluentes particulados numa quantidade absurda e inaceitável. A gente precisa modernizar a própria frota da prefeitura, tanto direta quanto os veículos contratados, terceirizados, experimentar sempre, tanto quanto possível, novas matrizes energéticas nos ônibus, nos caminhões, nos veículos de serviço de um modo geral, reduzir a necessidade de deslocamentos, de novo, com a aproximação de casa e trabalho, uma série de outras providências. Para a qualidade do ar também é muito importante investir mais em arborização, em desimpermeabilização do solo, onde tem ilhas de calor, a qualidade do ar também é pior. Claro, saneamento, nos lugares em que for muito difícil, impossível nunca é, mas muito difícil fazer a coleta de esgoto, a conexão com a rede, o tratamento do modo usual, a gente pode perfeitamente estudar outras formas, outras tecnologias de tratamento de esgoto in loco. Precisamos nos prevenir para as enchentes. Infelizmente, ainda está longe o dia em que São Paulo não terá enchentes. A gente roubou o espaço da água e a água continua precisando de espaço. E na ocorrência de enchentes tem todos os problemas, né, decorrentes disso, das possibilidades de contaminação que existem. E gosto muito do PAVS, do Programa de Ambientes Verdes Saudáveis, essa ação conjunta com a estratégia, com o Programa Saúde da Família, e concordo muito com o Gianazzi na necessidade da gente oferecer cada vez mais a possibilidade das pessoas consumirem alimentos sem agrotóxicos. Hoje em dia essa é uma escolha difícil de ser feita, é muito pouca disponibilidade de alimentos com essas condições, e acho que o poder público tem de incentivar isso decisivamente, garantir uma maior oferta. Obrigada. Obrigado, Sonia Francini. E para terminar, então, integrando a mesa a partir de agora, o candidato Imael, que tem 5 minutos para discorrer sobre a questão da participação popular e fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde e saúde ambiental, questões formuladas pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Boa tarde. Como é a minha primeira participação, quero homenagear o doutor Helena, diretora da Faculdade de Saúde Pública, o Sr. Paulo Fortes, vice-diretor, Paulo Capucci, da Associação Paulista de Saúde Pública, as senhoras e senhores candidatos a prefeito de São Paulo, seus representantes, senhora Helena Haddad, que também está presente neste evento, senhoras e senhores participantes. Sou deputado federal constituinte, ou seja, um dos deputados federais de São Paulo que escreveram e assinaram a Constituição do nosso país. A Constituição Federal, ela é a maior de todas as leis. E não foi uma obra construída para deixar numa prateleira, olhar, achar bonito, fazer discurso que é elogio. A Constituição brasileira, a Constituição do nosso país, ela foi feita para ser cumprida, ser respeitada. A Constituição Federal, em relação à saúde, ela diz: a saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, essa consciência de que saúde é direito, saúde não é favor. Quando o Ministério Público consegue uma liminar para que se consiga e se forneça um determinado medicamento ou procedimento, o que ele invoca? Ele invoca a Constituição Federal, que estabelece que saúde é direito e é dever de Estado. Feita essa... Eu sou um pregador da Constituição brasileira. Sabe, é a maior lei do nosso país, é aquilo que é a maior proteção do cidadão, é a Constituição brasileira. Ela tem que ser invocada, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser seguida. Na área da saúde pública, como de resto em todas as ações da área de governar, do serviço público do município, está o serviço público municipal. Tudo passa pelo serviço público municipal. Os braços do senhor prefeito, da senhora prefeita, são os braços do funcionalismo público municipal. A sua inteligência, a sua dedicação. Por isso nós defendemos
um choque administrativo na administração de São Paulo, como de resto em todo o país. Alguns parâmetros desse posicionamento. Cargo de gestão, cargo de chefia, tem que ser necessariamente ocupado por funcionários concursados. Gente que entende do que faz. Há que se dar um basta. Termina uma eleição, são os apaniguados políticos que são indicados. Gente que não sabe do que está fazendo. Depois o funcionalismo público tem que depois restaurar o estrago que foi feito. Plano de carreira em todos os segmentos do serviço público, para que a pessoa tenha aspiração de crescer, se desenvolver, receber remuneração melhor, mediante avaliações de mérito, de desempenho. Especificamente, na questão que foi colocada de controle social, a relação com o meio ambiente, eu sou o autor do inciso 1º do artigo 3º da Constituição Federal, que define o modelo de sociedade a ser construída pelos brasileiros. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, uma sociedade livre, justa e solidária. O princípio da solidariedade envolve exatamente esta correlação de sociedade com governo. E dentro desta visão de solidariedade, há a visão do controle. Por exemplo, por que não há controle de qualidade do serviço público? Não há atividade humana com sucesso sem controle de qualidade. Como é que não existe controle de qualidade, por exemplo, na saúde em São Paulo? São procedimentos até elementares. Vai num UBS, quando entra, recebe o nome de quem vai atender e depois dá a nota, dá a avaliação. No que diz respeito ao meio ambiente, nós defendemos o programa da saúde inteligente. A saúde chegando antes que a doença se instale, economizando recursos públicos e assegurando qualidade de vida. E entre as medidas para isso, indiscutivelmente, está a área do saneamento básico, onde há que imperar as diretrizes gerais do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Obrigado. Muito obrigado, candidato Emael. Dessa forma, cumprimos, então, a segunda rodada. Queria, em reforço a várias falas aqui na mesa, dizer que a organização desse debate avaliou critérios de convite e, desde o início, nós consideramos que um cidadão que se apresenta à sociedade para um cargo eletivo deve ocupar o máximo possível dos espaços públicos para colocar suas ideias, ser ouvido e avaliado pelos eleitores. Achamos que o critério é esse. Né? Por isso, convite a todos e agradecimento a todos que aceitaram, por sinal, a grande maioria das candidaturas. Eu vou passar novamente ao Marco Manfredini para preparar a última rodada, que são as questões, penúltima rodada, que são as questões da Associação Paulista de Saúde Pública. Enquanto isso, o Marco lê mais entidades presentes aqui hoje. Nós estamos com representantes da União de Movimentos Populares de Saúde de São Paulo, da Sobraville, do Conselho dos Secretários Municipais do Estado de São Paulo, COSENS, do DCE da USP, da Faculdade de Medicina da USP, do Centro Acadêmico 31 de Outubro, Jornal Hora do Povo, Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina da USP, Jornal do Campus da USP, FASME, NTH da Secretaria Estadual de Saúde, Faculdade de Odontologia da USP, Audibel, um candidato a vereador, mais um candidato a vereador, nem motociclista, Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, Fórum dos Conselhos Profissionais de Atividades Fins da Área da Saúde, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Odontologia, Uninove, Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, NUTENS, Universidade Federal do ABC, Câmara Municipal de São Paulo, ABLDM, União Nacional dos Estudantes, Fórum Popular de Saúde, Hospital Universitário, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Nutrição, UNIP, Fórum Municipal de Educação Infantil, Observatório de Saúde e Oficina de Psicanálise. E relembrando que SEBS e Abrasco também, como bem lembrou o professor Paulo Capel. E só recuperando, a Associação Paulista de Saúde Pública, nesse ano, comemora o seu 40º aniversário, né? Relembrando que esse debate é uma copromoção da Faculdade de Saúde Pública, da Universidade de São Paulo e da Associação Paulista de Saúde Pública,
E a PSP, que é a Associação Paulista de Saúde Pública, irá realizar na Assembleia Legislativa, no dia 3 de dezembro, às 10 horas da manhã, uma sessão solene em homenagem aos 40 anos da Associação Paulista de Saúde Pública. Então, nós queríamos convidar formalmente os candidatos presentes, os representantes das candidaturas e todos os presentes para comparecerem na Assembleia Legislativa no dia 3 de dezembro, que é a cerimônia de comemoração dos 40 anos da Associação Paulista de Saúde Pública. Ouvindo aqui vários convidados, nós vamos fazer uma única questão, para que a gente possa aproveitar, dentro do tempo combinado com eles, que é até às 17 horas, alguma abordagem das questões colocadas pela Assembleia, pela plateia, perdão. Lembrando que a Associação Paulista de Saúde Pública vai transcrever na íntegra todas as questões apresentadas aqui em seu site, para que os candidatos depois possam examinar todas as contribuições feitas, refletir sobre elas e entrar em contato, inclusive, com os seus formuladores, aprofundando e ampliando o nível desse debate. Só pedimos a compreensão de que isso nos tomará entre amanhã e depois para concluir, e a partir então, no site da associação, www.psp.org.br, será possível ampliar a visão desse plenário a respeito das questões colocadas. A Associação Paulista de Saúde Pública vai trazer a questão do financiamento da saúde. Nós temos uma séria e conflitante questão no financiamento das ações e serviços de saúde no Brasil. O Estado brasileiro financia o setor público de forma tripartite, como todos sabem, através de recursos federais, estaduais e do município, porém com peso excessivo para esse último ente federado. Por outro lado, esta já é uma questão conflitante na medida em que o grande arrecadador não é o município. Há um desequilíbrio entre receita e despesa a cargo do município no sistema de financiamento do SUS no Brasil. Por outro lado, o Estado brasileiro também financia o setor privado por vários mecanismos, especialmente o de renúncia fiscal via imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Este conflito, então, se aprofunda à medida em que há um desequilíbrio nas fontes públicas do Estado e há